Cabó, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Babá Alcimar, sacerdote do Ilê Axé, Ogum Adairê, Omó Adiagumalê. Nós estamos hoje, mais uma vez, nos encontrando para promovermos esse bate-papo a respeito da teologia, a respeito dos orixás, passando informações para vocês. E é sempre um prazer estar aqui, certo? Hoje vamos falar sobre o Ifá, né? No nosso encontro anterior, a gente falou sobre alguns detalhes sobre a iniciação em Ifá, como se dá, né? O acontecimento da iniciação. Agora a gente tem que falar um pouco sobre o Ifá. É uma divindade, a divindade da sabedoria e do conhecimento, e como qualquer outra divindade, tem atributos, tem características. Os orixás são os detentores das virtudes. Os outros orixás todos, eles têm representações dos fenômenos da natureza. E Ifá, nós estamos falando da sabedoria. Então, quando você é iniciado num determinado orixá, você incorpora as características desse orixá. Né? Aí o fenômeno da incorporação. Quem incorpora Ogum, as características do Ogum, a coragem, o trabalho, a disciplina, a benevolência, o orixá provedor, o orixá civilizador, o agregador, Ogum, a divindade que tem a generosidade como uma das suas maiores características, né? A casa do Ogum, sem portas, sem janelas. Então você se inicia em Ogum, você incorpora a divindade Ogum, o fenômeno da incorporação, né? Entrar em transe, receber Ogum e incorporar estas características na sua vida. Nós não somos só discípulos dos orixás somente dentro dos templos. Nós somos representantes destes orixás fora do templo, na nossa vida também, não somente no ambiente religioso, mas fora do ambiente religioso, na nossa vida social, na nossa vida no planeta, na nossa vida com as pessoas. Então, estas características das divindades que nós incorporamos, elas não são restritas ao ambiente religioso, ao templo. Nós temos que ter essas mesmas características no nosso comportamento fora daqui. A benevolência, a tolerância, a paciência, a amabilidade, a generosidade, são características que as pessoas incorporam e elas levam isso para a sua vida familiar, para a sua vida no trabalho, para a sua vida afetiva. Né? Então nós temos a questão do Ifá. Quando nós buscamos a sabedoria de Ifá, nós não podemos sair de uma iniciação como essa, onde estas características desta divindade são colocadas ou acentuadas ou afloradas em nós, e você passar a agir por impulso, com inconsequência, sem fazer uso da sabedoria, sem fazer uso das características que estas divindades nos trazem através dos seus atributos. Você vem para a iniciação de Ifá, você recebe o seu Odu, você recebe as informações a respeito das suas alergias espirituais, das suas interdições, e estas informações, elas são colocadas, né, e vão ser utilizadas na sua vida, porque o resultado de fato do bem que isso vai trazer para você está no pacto, na alteração de comportamento e de postura que você vai ter baseado nestas informações. Então, isto é a sabedoria. O conhecimento é uma coisa, a sabedoria é o bom uso do conhecimento.
E a disciplina é fazer com que estas características, com que esta sabedoria seja aplicada, seja utilizada aí no seu dia a dia. A disciplina de manter. Então, isto é a sabedoria, a responsabilidade. A responsabilidade da manutenção deste axé, não somente através das questões ritualísticas, mas a respeito da postura. Qual é a postura de um iniciado em Ifá? Essa pessoa não pode ter atitudes vergonhosas, não pode ter um comportamento inapropriado, não pode ter um comportamento sem nobreza. Todos os orixás foram reis e rainhas, todos têm coroa, vamos dizer, todos têm a nobreza em si, e estas características, essa nobreza, ela tem que estar no seu comportamento. A nobreza não está no tamanho da coroa, está na postura, né? no tamanho da dignidade, da força, do caráter. Nós vamos ter um dos nossos encontros especificamente para falar sobre isso, sobre o bom caráter. Então isso é que é o suporte para que esta coroa, para que esta sabedoria, para que esta realeza se dê na vida da pessoa, do iniciado, do devoto, do discípulo de Ifá. Quem busca Ifá? Então nós pedimos a Ifá todos os dias para que nos dê a sabedoria, para que nos dê o entendimento e a compreensão, porque a complexidade do universo, ela é imensa. E nós temos que entender que o devoto dos orixás, ele não pode impor, ele não pode se impor ao mundo. Ou seja, não é o mundo que tem que me aceitar, sou eu que tenho que aceitar o mundo. Eu é que tenho que entender o mundo, eu que tenho que entender as pessoas, porque a única coisa que eu posso mudar nessa vida é a mim mesmo. As situações que eu vivo, as minhas dificuldades, a correção, a solução desses problemas, ela só vai acontecer se eu tiver a sabedoria, se eu tiver uma mudança de postura em relação àquilo. O axé é necessário para manter ou promover essas alterações, estas mudanças. Tudo bem, o meu sacerdote vai me auxiliar nisso, vai fazer, os meus sacerdotes, a minha casa espiritual, a casa a qual eu pertenço, vai me dar esse suporte, mas não adianta eu receber esse axé e não praticar as virtudes dos orixás. Isso é roupa limpa em corpo sujo, não adianta nada. Uma coisa vai interferir na outra, vai anular a outra. Então, quando você tem Ifá, quando você busca a sabedoria de Ifá, quando eu tenho estas prerrogativas e eu utilizo o axé dos orixás para fazer as minhas alterações de conduta, eu pratico o bom caráter, eu incorporo as virtudes dos orixás na minha vida, eu começo a entrar no processo, a sair do processo de correção e entrar no processo de prevenção dos problemas e das dificuldades. Então, estas dificuldades pelas quais eu posso passar, elas carregam em si, vamos dizer, alguma incompetência. O azar, ele contém alguma incompetência. Alguma coisa está errado. Quando algo não funciona na minha vida, existe algum bloqueio, existe alguma resistência. Ou porque eu tenho uma propensão ancestral na minha família de passar por uma determinada situação, ou porque eu tenho algumas marcas relacionadas à minha predestinação, porque eu nasci com ela, e de todas as formas, o Ifá vai me trazer esta revelação. Se for algum problema que eu carrego, que eu preciso venerar Egungun,
que eu preciso fazer oferenda aos meus ancestrais, que eu preciso restabelecer a minha conexão com os meus ancestrais, para que eu não repita os erros que eles tiveram, para que eu não passe pelas dificuldades que eles passaram, o Ifá vai me dizer isso. Se eu tiver alterações de comportamento, porque eu promovo a discórdia nos meus relacionamentos, eu promovo a morte circunstancial do meu trabalho, do meu sucesso, o meu sucesso não dura, o meu casamento não dura, as minhas relações não duram, as minhas relações morrem antes do tempo, eu tenho alguma característica que causa as interrupções, os abortos na minha vida, os cortes onde a minha felicidade é interrompida, eu tenho uma propensão a ser assim, o Ifá vai determinar quais são as divindades que eu devo cultuar, ou que eu devo me iniciar, ou que eu devo propiciar, para que estas características não me atrapalhem. Então, por isso que o destino, ele é 100% manipulável. Porque quando você identifica as suas falhas, quando você identifica as suas deficiências, o Ifá vai trazer isso para você através das informações ou através, no caso do processo iniciático, onde são informações permanentes, ou através de uma consulta específica para um determinado problema que eu vou fazer numa situação X da minha vida. Eu vou procurar uma consulta, o Babalaô vai fazer um jogo para mim, vai ver qual foi o Odu que saiu, qual é a recomendação, siga por este caminho, não por este, isso vai ser mais favorável para você do que este, vai fazer oferenda X, vai fazer um ebó para este orixá, e você vai se abastecer deste axé, e aí você vai tocar a sua vida e vai resolver o seu problema, certo? Então, esta sabedoria do Ifá, que contém a história de todos os orixás, que explica a essência de todos os orixás, que explica a função de todos os elementos, de tudo, de toda a sabedoria que existe, desta correlação entre os dois mundos. Então, a predestinação, ela é algo que é com certeza absoluta, ela pode ser modificada. Porque com a orientação, com a sabedoria, nós vamos ter condições de fazer uma escolha que me propicie melhor, um novo caminho, uma nova trajetória. Tudo que nós fazemos nessa vida acontece dentro de um tempo. Esse tempo vamos dizer, é o palco da vida. É onde as situações vão se desenrolar. Então, o nosso tempo, ele é o nosso bem mais precioso. Então, tudo aquilo que ocasiona perda de tempo na vida, todo retrocesso, todo recomeço, todo corte, então eu interrompi uma determinada situação que não deu certo, ou que eu mudei a minha escolha, ou que eu me perdi no caminho, ou que eu decidi fazer de uma outra forma, eu vou voltar, eu vou recomeçar, existe uma perda de tempo. E nós temos uma preocupação muito grande com isso, em transformar o nosso tempo físico em tempo sagrado. Como que isso é feito? Quando você age com sabedoria, com bom discernimento, com conhecimento, fazendo uso do bom caráter, porque a viagem da vida, ela nunca termina. Nós temos um tempo de vida que nós vamos morrer, mas nós somos eternos. Nós vamos morrer, vamos renascer, tudo aquilo que nós fazemos espiritualmente para nos beneficiar nesta vida vai nos acompanhar numa próxima vida, e depois, e depois, e depois. Então, no fundo, eu entendo que a busca por Ifá, a busca pela sabedoria,
pelo conhecimento, é para errarmos menos, e quando você erra menos, você aproveita melhor o seu tempo, você elimina etapas, você acaba construindo uma sequência de conquistas, de fatos, de buscas, onde você termina uma etapa e você começa uma nova, sem perder o seu tempo, ou fazendo bom uso do seu tempo. Se você for contar o tempo realmente útil da sua vida, porque vamos simplesmente dividir o tempo em que você está acordado, o tempo que você dorme e o tempo que você realmente usa especificamente para você. Nós já vamos dividir aí em 1/3 cada um deles. Se você colocar isso no seu tempo de vida, quem vai viver 90 anos, passou 30 anos dormindo, vai passar 30 resolvendo o problema dos outros, e se tiver 1/3, 30 para cuidar de si, já é uma vitória, já é uma conquista imensa. Então, quando nós conseguimos otimizar o tempo útil da nossa vida com boas ações, com ações precisas, com sabedoria, com buscas corretas, determinadas, com a estratégia, com um planejamento, com uma vida organizada, com o seu tempo utilizado de uma forma organizada, nós estamos agindo com sabedoria. E isto, obviamente, estende o seu período útil de vida, você vai fazer bom uso muito mais eficiente da sua vida e, portanto, perder menos tempo. E o tempo é o bem mais precioso que nós temos, tanto que quando se faz uma oferenda, quando se faz uma homenagem aos orixás, quando nós participamos dos ossés, quando nós temos encontros espirituais, a oferenda maior, ela nem é o dinheiro, nem é a comida que está sendo preparada ali naquele momento, é o tempo que as pessoas dispensaram para estar ali, porque é uma troca. Você deixou de fazer alguma coisa para estar ali naquele instante, para agradecer aos orixás a sua existência. Então esse agradecimento, ele é um sacrifício muito maior e muito mais valioso do que qualquer outra coisa. Qual é o tempo que você dedica para coisas que realmente te são prazerosas? E nem sempre na vida nós temos que fazer o que é prazeroso, nós temos que fazer o que precisa ser feito. E para fazer o que precisa ser feito, nós vamos buscar a sabedoria, utilizar o nosso tempo com sabedoria. Então, Ifá, além de todas as outras coisas, além de todo o trabalho de condução espiritual, de pegar esse fio condutor, de trazer as energias que me fazem falta, de trazer as forças que são importantes para mim, quais são as minhas deficiências energéticas, quais são as minhas alergias espirituais, além de trazer esse fio condutor, esse direcionamento, ainda me ajuda a fazer bom uso da minha vida, ou seja, do meu tempo de existência, do meu tempo realmente útil. E isso é o que todos nós temos que sempre agradecer muito por isso. Porque o nosso tempo de vida é o que realmente vai valer a pena. O que foi que você utilizou para aprender, o que você utilizou para estudar, o que foi que você fez com a incorporação das energias vitais que você recebeu dos orixás. O que foi feito com as virtudes. Né? Aquela frase, voltamos àquela frase, onde nós determinamos que nós valemos não por aquilo que temos, nós valemos por o que nós fazemos com o que temos, como nós utilizamos os nossos mecanismos, como nós utilizamos a nossa energia vital. Todo desperdício de energia vital vai gerar prejuízos. Quando eu me desgasto, quando eu discuto, quando eu brigo, quando eu vou querer convencer as pessoas, quando eu cuidar da vida dos outros,
quando a gente deixa de elogiar o bem feito de alguém para fazer crítica àquilo que alguém fez que não é de acordo com aquilo que eu gostaria ou aquilo que eu queria. Então, vamos dizer, aos críticos de plantão, aos fiscais, né? Porque essa pessoa, para saber o que o outro fez de errado, significa que ela está prestando atenção no que o outro está fazendo. Se está prestando atenção no outro, não está cuidando da própria vida, está perdendo seu tempo. Então, está indo contra os princípios de Ifá. Então, tudo aquilo que nós fazemos e que nos traz como resultado o bom uso do tempo é o verdadeiro axé, é a verdadeira essência dos orixás, é isso, tá? Então nós temos que colocar isso na nossa mente, né? Termos esse entendimento, trazermos esse discernimento e vamos colocar em prática isso, para transformar este conhecimento, transformar esta informação em sabedoria para as nossas vidas. Muito obrigado. Não esqueçam de curtir a nossa página, não esqueçam de passar essas informações para os seus amigos, compartilhar o link aqui da nossa página e ativar aí o sininho aí para você poder receber as mensagens, para você saber quando nós vamos publicar novidades e assim nós vamos transmitir essas informações a respeito dos orixás e vamos continuar com os nossos encontros. Muito obrigado, um abraço a todos.